Por exemplo, quando você olha para o modelo da PM, especialmente de grupos como o BOP, você vai ver que o modelo de grupo como o BOP e a PM mesmo do Rio de Janeiro, que são polícias que não investigam, para quem não sabe, até a ditadura militar, a polícia militar ela tinha como atribuição, né, basicamente proteger prédios públicos, né? Era proteção de prédios públicos, proteção de patrimônios públicos. A polícia militar tipo assim, ela não tinha um papel assíduo na segurança pública no sentido amplo. Esse papel é reconfigurado durante a ditadura militar para você ter chamados batalhões de busca e destruição, né? Search and Destroy, música do Metallica. Isso era uma tática utilizada na Guerra do Vietnã, né? Que foi elaborada em conluio dos militares franceses com os militares estadunidenses, né? Para quem não sabe, a doutrina de guerra revolucionária ela foi inventada pelos franceses. Olha só, o aparato da civilização, o pessoal que adora importar as coisas, né? Tipo assim, ele foi inventado pelos franceses, foi apurado pelos franceses para o combate aos guerrilheiros revolucionários argelinos, né? Da Argélia. O que é basicamente isso? Porque a guerra revolucionária ela tem como inimigo pessoas que se confundem com a população que é tutelada, que é a população que é dominada. Se na guerra tradicional o seu inimigo usa um uniforme, na guerra revolucionária o seu inimigo ele se confunde com a população. Então o que acontece? Você tem que criar métodos, máquinas que vão ser capazes de extrair esse inimigo, né? Extrair esse inimigo, fazer com que esse inimigo se precipite, né? Que ele apareça em meio a essa população, ou seja, identificar esses inimigos e exterminá-los. Então isso tem uma série de camadas que vai desde propagandas, né? De propaganda a uma máquina de terror, né? A criação de uma verdadeira máquina de terror e, em paralelo a isso, grupos de extermínio. Grupos de extermínio. Sabe qual é? Grupos de extermínio. Quando você vai olhar, por exemplo, a tortura, por que a tortura se torna um método? Né? A tortura, dentro da doutrina da guerra revolucionária, ela se torna um método de extração, não apenas de informação, mas ela se torna um método de terrorismo interno. Porque o que acontece? Quando você sabe que o preço por se insurgir é a tortura e a morte, você pensa duas vezes. Então, assim, você tem essa adaptação, depois quando tem a guerra do Vietnã, isso é readaptado, né, para a atuação do Vietnã, por quê? Porque os guerrilheiros, né, os Vietcongs, né, eles se camuflavam, eles eram a população, né, Então, assim, era preciso identificá-los, né, era preciso precipitá-los, saber quem era um guerrilheiro comunista e quem era, sei lá, o senhorzinho que vendia peixe, né? Então, assim, não é à toa que quando você vai ver a atuação do exército estadunidense no Vietnã, você vai ver situações muito parecidas com situações que você vê acontecendo nas favelas do Rio de Janeiro. Porque os grupos, né, do embate, né, quando eles iam lá para as localidades, para as vilas, né, no Vietnã, acabar com focos de guerrilheiros, a forma como aquilo era desenhado era muito semelhante à forma como, por exemplo, o BOP atua no Rio de Janeiro. A origem é essa. Então, assim, esse aparato de violência, ele é criado pela ditadura militar, ele ganha uma força interna, e a gente tá falando só da polícia militar, porque a polícia civil, ela também tinha um papel aí, que é o papel de inteligência. Por isso que eu falo, é sempre importante, não tem como separar a polícia civil da atuação da polícia militar. Falar que só a polícia militar tem que desmilitarizar a polícia militar, como se a polícia civil fosse tranquilona. A chacina do Jacarezinho foi o core da polícia civil que fez, gente. A polícia civil não é não é o lugar dos policiais antifas, como a galera fica pintando, não. Sabe qual é? Não é o mar dos policiais antifas como a galera fica pintando, não.